A literatura portuguesa e brasileira teve início ainda na Idade Média, com o trovadorismo, e passou por diversas transformações ao longo dos séculos. Cada período literário reflete o contexto histórico de sua época, mostrando mudanças na forma de pensar, nos valores e na maneira de enxergar o mundo. Nos primeiros movimentos, a literatura estava muito ligada à religião e à vida coletiva. Com o passar do tempo, ela passou a valorizar mais o ser humano, a razão e, posteriormente, os sentimentos individuais. Além disso, é possível perceber uma evolução na linguagem e nos temas abordados. A literatura deixa de ser apenas oral e passa a se tornar mais elaborada e escrita. Ao longo dessa trajetória, movimentos como humanismo, classicismo, barroco, arcadismo e romantismo marcam diferentes fases da história literária. Dessa forma, compreender esses períodos é fundamental para entender como a literatura evoluiu até chegar às mais modernas. Além disso, a literatura não surge isoladamente, mas está diretamente ligada ao contexto histórico de cada período. Isso significa que acontecimentos como guerras, mudanças políticas, avanços científicos e transformações sociais influenciam diretamente a forma como os autores escrevem e os temas que abordam. Por isso, ao estudar a literatura, não estamos apenas analisando textos, mas também compreendendo como as pessoas passavam, pensavam e viviam em diferentes épocas. Dessa forma, a literatura se torna um reflexo da sociedade e um instrumento importante para interpretar a história. Trovadorismo. O trovadorismo é considerado o primeiro movimento literário da língua portuguesa, surgindo na Idade Média, entre os séculos XII e XIV. Esse período era marcado pelo sistema feudal e pela forte influência da Igreja. A literatura era produzida por trovadores e transmitida oralmente, geralmente acompanhada de música. As produções eram chamadas de cantigas e tinham linguagem simples e direta. As cantigas eram divididas em dois grandes grupos, líricas e satíricas. As líricas incluem as cantigas de amor e amigo, enquanto as satíricas incluem as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de amor apresentam o eu lírico masculino que sofre por um amor impossível, enquanto as cantigas de amigo mostram uma voz feminina lamentando a ausência do amado. Já as cantigas satíricas eram usadas para criticar e ironizar comportamentos da sociedade, muitas vezes com humor ou até ofensas diretas. Entre os principais autores estão Dom Diniz, Paia Soares de Taveirós e João Garcia de Guilhade. Outro aspecto importante do trovadorismo é o contexto social em que ele se desenvolve. Como a sociedade era organizada em feudos, a literatura refletia essa estrutura, valorizando relações de hierarquia e respeito, especialmente nas cantigas de amor. Além disso, grande parte da população era analfabeta. A oralidade tinha um papel fundamental. Isso explica porque as cantigas tinham ritmo e musicalidade, facilitando a memorização e a transmissão. Outro ponto relevante é que as cantigas não eram apenas formas de entretenimento, mas também tinham função social. Elas eram apresentadas em festas e eventos da corte, servindo como forma de comunicação e expressão cultural da época. Além disso, nas cantigas de amor, é possível perceber a influência do chamado amor cortês, em que o homem coloca a mulher em uma posição idealizada e superior, demonstrando respeito e submissão. Esse tipo de amor era mais imaginado do que vivido. Já nas cantigas de escárnio, ou maldizer, observa-se uma liberdade maior para criticar a sociedade, inclusive figuras importantes. Isso mostra que, mesmo em uma sociedade rígida, havia espaço para questionamentos por meio da literatura. Humanismo. O humanismo surge no século XV, com um período de transição entre a Idade Média e o Renascentismo. Nesse momento, o pensamento começa a mudar, valorizando mais o ser humano e menos a visão totalmente religiosa. A literatura passa a apresentar críticas sociais e políticas, refletindo uma sociedade em transformação. Surge também uma maior valorização da razão e da individualidade. Uma das principais formas de expressão desse período foi o teatro, que abordava temas do cotidiano e criticava comportamentos da sociedade. O principal autor foi Gil Vicente, considerado o pai do teatro português, com obras como O Alto da Barca do Inferno. Outro ponto importante do humanismo é a valorização do pensamento crítico. Os autores passam a questionar comportamentos e instituições, o que contribui para mudanças na forma de pensar da sociedade.
Além disso, esse período marca o início da transição para uma literatura mais voltada ao ser humano, abrindo caminho para movimentos renascentistas. Outro aspecto importante do humanismo é o surgimento das crônicas históricas, que registravam acontecimentos importantes da época. Essas narrativas ajudavam a entender melhor o contexto social e político do período. Além disso, o teatro de Gil Vicente não era apenas uma forma de entretenimento, mas também uma ferramenta de crítica social. Suas peças denunciavam comportamentos errados e injustiças, muitas vezes com humor e ironia. Esse período também marca o fortalecimento da escrita em língua portuguesa, substituindo o latim, que torna a literatura mais acessível e próxima à realidade da população. O classicismo. O classicismo surge no século XVI, durante o Renascimento, período marcado pelas grandes navegações e pelo avanço cultural e científico. Esse movimento valorizava a razão, equilíbrio e a harmonia, inspirando-se na cultura greco-romana. Os autores buscavam perfeição estética e clareza na linguagem. A literatura apresenta temas universais, como amor, natureza e tempo, sempre com equilíbrio entre forma e conteúdo. O principal autor foi Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, obra que exalta as conquistas portuguesas. Outro aspecto importante é o uso de referências mitológicas, que demonstram a influência da cultura clássica. Os autores utilizavam essas referências para enriquecer seus textos. Além disso, o classicismo representa um momento de valorização da razão, em contraste com o período medieval anterior, marcando uma nova forma de pensar. Outro ponto importante do classicismo é o chamado antropocentrismo, ou seja, a valorização do ser humano como centro do mundo, em oposição ao teocentrismo medieval, que colocava Deus como centro de tudo. Além disso, os autores buscavam equilíbrio emocional, evitando exageros. Isso reflete na forma de como o amor é retratado, de maneira mais racional e controlada. As grandes navegações também influenciaram a literatura, trazendo novos temas e ampliando a visão de mundo dos escritores, que passavam a explorar diferentes culturas e territórios. Barroco. O Barroco surge no século XVII em um contexto de conflito entre ciência e religião, especialmente durante a Contra-Reforma. Sua principal característica é a dualidade, ou seja, o conflito entre opostos, como corpo e alma, razão e fé. A sua linguagem é complexa, com o uso de figuras de linguagem e contrastes. Os textos refletem dúvidas e angústias do ser humano. Entre os principais autores estão Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Outro ponto importante é o uso do exagero e da ornamentação na linguagem, o que torna os textos mais elaborados e expressivos. Além disso, o Barroco revela a crise existencial do ser humano, dividida entre os prazeres da vida e a busca pela salvação espiritual. Outro aspecto importante do Barroco é o uso de figuras de linguagem, como metáforas, antíteses, paradoxos, que ajudam a expressar os conflitos internos do ser humano. Além disso, o Barroco apresenta duas tendências principais: o ocultismo, que valoriza a forma e a linguagem elaborada, e o conceptismo, que valoriza o jogo de ideias e argumentos. Esse movimento também reflete a instabilidade da época, marcada por dúvidas religiosas e mudanças no pensamento, o que gera uma visão mais angustiada da sociedade. Arcadismo. O arcadismo surge no século XVIII, influenciado pelo iluminismo, que valorizava a razão e a simplicidade. Os autores buscavam uma vida mais simples, inspirada na natureza, afastando-se do exagero do barroco. A linguagem é clara e objetiva, e os temas giram em torno da vida no campo e da tranquilidade. Entre os autores estão Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Outro aspecto importante é o uso de pseudônimos, em que os autores assumiam nomes de pastores, reforçando a ideia de vida simples. Além disso, o arcadismo apresenta um retorno à razão e ao equilíbrio, contrastando com o exagero do barroco. Outro ponto importante do arcadismo é a busca pela simplicidade na linguagem, evitando exageros e complexidade. Isso torna os textos mais claros e fáceis de entender. Além disso, os autores valorizavam a ideia de
Fugere urbe, que significa fugir da cidade e buscar uma vida tranquila no campo, longe dos problemas urbanos. O movimento também foi influenciado pelo Iluminismo, que defendia o uso da razão e o progresso, contribuindo para uma visão mais otimista da vida. Romantismo. O romantismo surge no século XIX, em um contexto de independência e formação da identidade nacional. Esse movimento valoriza a emoção, o individualismo e a liberdade de expressão. Entre suas características estão a idealização do amor, o nacionalismo e a valorização do eu. Os principais autores são José de Alencar, Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias. Outro ponto importante é a valorização da natureza, que aparece como refúgio e expressão dos sentimentos do autor. Além disso, o romantismo marca a transição para uma literatura mais subjetiva e focada nas emoções e na identidade individual. Outro aspecto importante do romantismo é a divisão em gerações, cada uma com características próprias. A primeira geração valoriza o nacionalismo e a natureza, enquanto a segunda é mais voltada ao pessimismo e ao sentimentalismo exagerado. A terceira geração, por sua vez, apresenta uma preocupação social, abordando temas como liberdade e injustiça, especialmente relacionados à escravidão. Além disso, o romantismo valoriza o herói nacional, como o indígena no Brasil, que passa a ser representado como símbolo de identidade nacional. Outro ponto importante é a intensidade dos sentimentos, que muitas vezes aparece de forma exagerada, refletindo o estado emocional dos autores. Outro aspecto importante do romantismo é a presença do chamado mal do século, principalmente na segunda geração. Os autores expressavam sentimentos como tristeza, solidão e até desejo de morte, mostrando uma visão mais pessimista da vida. Isso reflete o estado emocional intenso dos escritores da época. Além disso, o amor romântico muitas das vezes é representado como impossível e idealizado, o que gerava sofrimento nos personagens. Essa característica reforça a ideia de que o romantismo valoriza mais o sentimento do que a realidade, diretamente dos movimentos que surgem, diferentemente dos movimentos que surgem depois. Com o fim do romantismo, a literatura passa por uma nova transformação. Os autores percebem que a idealização não representa totalmente a realidade e passam a buscar uma visão mais crítica e subjetiva do mundo. Essas mudanças preparam o caminho para o realismo, que será marcado pela análise da sociedade e do comportamento humano, de forma mais direta. Assim, a literatura continua evoluindo, acompanhando as transformações do pensamento da sociedade. Ao longo desses movimentos, é possível perceber uma evolução na literatura, que vai da coletividade medieval até a valorização dos sentimentos individuais no romantismo. Cada período reflete o contexto histórico de sua época, mostrando mudanças na forma de pensar e de se expressar. Assim, a literatura se torna uma importante ferramenta para compreender a história e o comportamento humano. Além disso, é possível perceber que cada movimento literário surge como uma resposta ao anterior, trazendo novas ideias e formas de expressão. Isso mostra que a literatura está sempre em transformação. Portanto, ao compreender essa evolução, conseguimos não apenas identificar características dos movimentos, mas também entender melhor a sociedade em que vivemos hoje. Dessa forma, cada movimento literário contribui para a construção da literatura como conhecemos hoje. Ao entender essa evolução, conseguimos perceber como a forma de pensar e se expressar mudou ao longo do tempo, tornando a literatura cada vez mais rica e diversa. Do realismo à literatura contemporânea, introdução. A literatura brasileira passou por diversas transformações ao longo da história, acompanhando as mudanças sociais, políticas e culturais do país. Cada movimento literário relata o pensamento de sua época, mostrando como as pessoas viam o mundo e a si mesmas. A partir do século XIX, essa relação entre literatura e realidade se torna ainda mais evidente. Com o surgimento do realismo, os autores passam a abandonar a idealização do romantismo e começam a retratar a sociedade de forma mais crítica e objetiva. Esses novos olhares trouxeram à tona problemas sociais
críticos humanos e questionamentos sobre o comportamento das pessoas. Além disso, a literatura passa a ser influenciada pelo avanço da ciência e da razão, o que contribui para uma análise mais profunda da realidade. Os escritores deixam de focar apenas nos sentimentos e passam a observar o ser humano de forma mais complexa. Ao longo do tempo, novos movimentos surgem como o naturalismo, o pernacianismo e o simbolismo, cada um com suas características próprias, mas todos refletindo mudanças importantes na sociedade. No século XX, o modernismo rompe com as tradições e propõe uma nova forma de fazer literatura, mais livre e inovadora. Já a literatura contemporânea amplia ainda mais essa liberdade, abordando temas atuais e diversificados. Dessa forma, estudar esses movimentos é essencial para entender não apenas a literatura, mas também a evolução do pensamento humano e da sociedade brasileira. Agora, falando do realismo, o realismo surgiu no Brasil na segunda metade do século XIX, em um período marcado por grandes transformações sociais, políticas e econômicas. Entre esses acontecimentos, destacam-se o fim da escravidão, a crise do império e o avanço das ideias científicas. Esse movimento literário surge como uma reação ao romantismo, que valorizava a emoção e a idealização. Os autores realistas passam a buscar uma representação mais fiel da realidade, mostrando os problemas da sociedade de forma crítica. Uma dessas principais características do realismo é a objetividade. Os textos são mais diretos, com linguagens claras e sem exageros emocionais. Além disso, há uma forte crítica social, principalmente em relação à elite e a desigualdades. Bom, outro ponto importante é a análise psicológica dos personagens. Diferente dos heróis idealizados do romantismo, os personagens realistas são complexos, cheios de dúvidas, contradições e falhas. Entre os principais autores está Machado de Assis, considerado o maior nome do movimento, autor de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. E também se destaca Raul Pompeia, autor de O Ateneu e Visconde de Taunaí, autor de Inocência. Bom, assim o realismo marca uma mudança importante na literatura, que passa a analisar a sociedade de forma crítica e reflexiva. Além disso, o realismo também apresenta uma visão crítica das relações sociais, especialmente aquelas baseadas em interesses e aparências. Muitas vezes, os personagens mantêm as atitudes apenas por preservar sua imagem diante da sociedade, o que revela a hipocrisia, porque presente nas relações humanas. Essas críticas tornam a literatura mais reflexiva e próxima da realidade vivida pelas pessoas. Outro aspecto importante é a forma como o narrador se posiciona. Em várias obras realistas, o narrador observa os acontecimentos com um certo distanciamento, permitindo que o leitor tire suas próprias conclusões. Isso faz com que ele se torne mais ativa, exigindo interpretação e reflexão sobre o comportamento dos personagens e da sociedade. Naturalismo. O naturalismo surge no final do século XIX como uma vertente do realismo, porém com uma abordagem mais radical, porque ele é fortemente influenciado pelas ideias científicas da época, especialmente o determinismo. De acordo com essa visão, o comportamento humano é influenciado pelo meio em que as pessoas vivem, pela hereditariedade e pelas condições sociais, ou seja,
O indivíduo não tem total controle sobre suas ações. As obras naturalistas costumam retratar a realidade de forma crua, abordando temas como pobreza, violência, vícios e desigualdade social. O objetivo é mostrar que há a realidade sem suavizar os problemas. Bom, a linguagem utilizada é simples e direta, com descrições detalhadas dos ambientes e das situações. Muitas vezes os personagens são retratados como vítimas do meio em que vivem. Entre os personagens principais os autores estão Aloysio Azevedo, autor de O Cortiço, Adolfo Caminha, autor de Bom Crioulo, e o Inglês de Souza, autor de O Missionário. Bom, portanto, o naturalismo aprofunda a crítica social iniciada pelo realismo, mostrando como o ambiente pode influenciar o comportamento humano. Outro ponto importante sobre o naturalismo é o foco nos instintos humanos. Os autores acreditavam que, em determinadas situações, o ser humano age mais por impulso do que por razão. Por isso, as obras mostram comportamentos ligados à sobrevivência, ao desejo e à necessidade básica. Além disso, os ambientes descritos nas obras naturalistas são muito detalhados e muitas vezes degradados. Bom, isso contribui para reforçar a ideia de que o meio influencia diretamente o comportamento das pessoas. Dessa forma, o espaço não é apenas cenário, mas também um elemento importante para o desenvolvimento da história. Pernacianismo. O pernacianismo surge no final do século XIX como uma reação ao excesso de emoção presente do romantismo e ao foco social do realismo. Esse movimento valoriza principalmente a forma do texto. Sua principal característica é a busca pela perfeição estética. Os autores se preocupam com a estrutura do poema, como rimas, métrica e escolha das palavras. A ideia central é a arte pela arte, ou seja, a literatura não precisa transmitir emoções intensas, nem fazer críticas sociais, mas sim ser bela e bem construída. A linguagem é formal e precisa, com grande atenção aos detalhes. Os poemas costumam ser descritivos e objetivos, sem envolvimento emocional. Bom, entre os principais autores estão Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Dessa forma, o pernacianismo se destaca por valorizar a estética e a técnica, diferente dos movimentos anteriores. Outros aspectos relevantes do pernacianismo é a objetividade na descrição. Os poemas buscavam retratar objetos, cenas e situações de forma precisa, que quase como uma fotografia. Isso demonstrava a preocupação com a clareza e com a construção perfeita do texto. No entanto, sua busca pela perfeição fez com que o movimento fosse criticado por ser distante da realidade e dos sentimentos humanos. Muitos consideravam que faltava emoção nas obras, o que levou ao surgimento de movimentos que buscavam resgatar a subjetividade. Bom, o simbolismo. O simbolismo surgiu no final do século XIX como uma reação ao racionalismo e à objetividade do parnassianismo. Esse movimento valoriza o objetivo, o emocional e o espiritual. Os autores simbolistas buscam expressar sentimentos e sensações por meio de símbolos, metáforas e musicalidade. A linguagem é mais subjetiva e menos direta. Uma das principais características é a valorização do inconsciente, ou seja, daquilo que não pode ser explicado racionalmente. O objetivo não é explicar, mas sim sugerir. Os textos simbolistas costumam ser mais sensíveis e até difíceis de interpretar, pois trabalham com emoção e ideias abstratas. Entre os principais autores estão Cruz e Souza, de Augustus dos Anjos. Bom,
Assim, o simbolismo representa um retorno à subjetividade, mas de forma mais profunda e simbólica. Bom, outra característica importante do simbolismo é a musicalidade da linguagem. Os autores utilizavam repetições de sons, ritmo e escolha cuidadosa das palavras para criar uma sensação quase sonora para o texto, aproximando poesia da música. Bom, o modernismo surge no Brasil no início do século XX, especialmente com a Semana da Arte Moderna de 1922. Esse evento marcou uma ruptura com os padrões tradicionais da leitura. Bom, os autores modernistas buscavam liberdade de expressão e rejeitavam as regras rígidas dos movimentos anteriores. A linguagem passa a ser mais simples e próxima do cotidiano. Uma das principais características é a valorização da cultura brasileira, com temas nacionais, regionais e populares. Além disso, o modernismo apresenta uma forte crítica social, abordando problemas como desigualdade, identidade e política. Entre os principais autores estão Mário de Andrade, autor de Macunaíma, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Bom, portanto, o modernismo representa uma grande transformação na leitura, trazendo inovação e liberdade. Outro ponto importante do modernismo é a valorização da linguagem coloquial, ou seja, mais próxima da fala do dia a dia. Isso torna os textos mais acessíveis e aproxima o leitor da obra. Além disso, o movimento teve diferentes fases, cada uma com características próprias. A primeira fase foi mais radical e inovadora, enquanto os seguintes aprofundam a crítica social e a análise da realidade brasileira, mostrando a diversidade cultural do país. Bom, literatura contemporânea. A literatura contemporânea corresponde ao período atual, marcado pela diversidade de estilos, temas e formas de escrita. Não há um único padrão a ser seguido. Os autores têm liberdade para misturar gêneros e explorar diferentes formas de expressão. A linguagem pode variar bastante, sendo formal ou informal. Entre os temas abordados estão questões sociais, identidade, tecnologia, desigualdade e saúde mental. Outro ponto importante é a diversidade de vozes, com a maior participação de diferentes grupos sociais na produção literária. Entre os autores está Clarice Lispector, conhecida por explorar o interior dos personagens, Chico Buarque e Milton Aton. Dessa forma, a literatura contemporânea reflete a flexidade do mundo atual. E na literatura contemporânea também é comum usar diferentes formatos no texto, como textos curtos, narrativas fragmentadas e até influências de outras mídias como cinema e internet. Isso mostra como a literatura se adapta às mudanças do mundo moderno. Além disso, os autores contemporâneos costumam dar mais espaço para temas ligados à identidade, como gênero, raça e cultura, e isso amplia a representação na literatura e permite que as pessoas identifiquem com as histórias contadas. A literatura contemporânea, ela tem diversas formas de ser escrita, diversos jeitos, porque ela se adapta à nova geração, à modernidade. E mesmo que muitas coisas sejam criadas, ela vai se encaixar porque ela não segue um caminho, ela segue vários caminhos e pode se abrir mais caminhos para a literatura contemporânea. Muitos escritores usam a literatura contemporânea porque as pessoas preferem ela, porque se identificam com a história contada e as pessoas têm mais caminhos para seguir, mais lugares para ir. Bom, a conclusão é, ao longo do tempo, a literatura acompanhou as transformações da sociedade, refletindo mudanças no pensamento, nos valores e na forma de ver o mundo. Cada movimento literário trouxe
novas formas de expressão e também novos temas relacionados às histórias. E é isso.